Fala galera do Nuvens de Valores, 25 de julho de 2023, terça. Nesse vídeo vamos trazer os principais pontos gráficos para essa semana de algumas ações do setor educacional. Ressalto sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. E também vamos deixar aqui o recado, já que na semana passada fizemos um vídeo importante no nosso canal sobre a possibilidade de um novo FIES, um vídeo bem completo e bem interessante para quem tem interesse nas ações do setor educacional, um vídeo imperdível. Vamos deixar aqui o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Começando aqui por Cogna, nessa terça-feira fechamos em queda de 2,27%, fechamos nos R$ 3,44. Estamos aqui no nosso gráfico semanal, até o momento estamos com uma valorização de 0,29%. E o que temos aqui com os nossos indicadores, com as nossas médias e principalmente com as nuvens de Shimoku? A gente continua gráfico semanal, nuvem futura verde, fechamento acima das nuvens. Aqui até o momento estamos com o início de uma tendência altista aqui pelo indicador nuvens de Shimoku. E o que a gente já observa, fechamento também acima das duas médias de Shimoku, média rápida de 9 períodos verde-limão, média lenta, média vinho, bacana. Estamos também acima das duas médias do Shimoku. E a nossa linha de atraso, a Chico Span, já está acima do preço e também já cortou as nuvens aqui. Os traders gostam também de esperar essa confirmação, não só dessa linha de atraso acima do preço, como também cruzamento aqui da linha de atraso do Shimoku, que é o próprio preço plotado 26 períodos para trás, cortando as nuvens. Estamos aqui num momento bacana da Cogna, conforme a gente já vem trazendo algumas semanas para vocês a Cogna aqui, para quem já tem acompanhado o nosso canal. Não é novidade essa movimentação. No entanto, temos aqui algumas regiões importantes que a gente já tinha traçado para vocês. A gente chamou muito atenção, olha só, um topo anterior aqui em outubro de 22, que deixou o quê? Um pavio, até vou tirar novamente aqui para vocês enxergarem, um pavio exatamente na nuvem de Shimoku. A gente está aqui aguardando, quem sabe, algum fechamento, principalmente acima dessa máxima dos R$ 3,48. Então, a gente continua com o primeiro ponto interessante para a sexta-feira de Cogna. A gente espera que tenha um fechamento aqui, quem sabe, acima desse topo anterior, acima dos R$ 3,48. A gente continua com o mesmo racional da semana passada. A gente traz também como novidade essa semana a média aqui de 144, exponencial 144, que foi exatamente aqui a máxima dessa semana. A exponencial de 144 períodos está aqui nos R$ 3,68 e até o momento, até essa terça-feira, foi também a região aqui de resistência. Olha só, o candle semanal com um pavio superior bem robusto. Claro, temos ainda alguns pregões essa semana, estamos aqui no meio da semana, mas seria interessante, primeira coisa, o fechamento de preferência acima dos R$ 3,48 e seria ainda mais bonito de ver, quem sabe, o fechamento acima dessa exponencial de 44, para não deixar aqui claro que pode servir como uma região de resistência para as próximas semanas de Cogna. A gente também já tinha desenhado aqui uma possibilidade de um topos aqui, olha só, um topo na região de dezembro de 21, depois um topo abril de 22, a gente já tinha desenhado essa linha vermelha, até vamos estendê-la aqui, por exemplo, trabalhando como uma região de possível resistência. Se a gente ajustar essa linha ainda mais aqui, por exemplo, para traçá-la em mais candles, é possível até ver que essa linha aqui de resistência está passando novamente aqui nessa região aqui dos R$ 3,48 e um pouco acima dela. Então podemos até ajustá-la aqui quando encerrar a semana, para a gente traçar aqui, olha só, uma região, 2, 3, 4 regiões, para a gente trabalhar também como uma possibilidade de região de resistência. Mas até o momento o gráfico semanal está interessante, a gente ainda segue acima de médias importantes. O que a gente não gostaria de ver essa semana Cogna, que é a média que a gente tem mais acompanhado aqui nas últimas semanas, é a nossa exponencial de 100, essa linha roxa aqui, que a gente alertou que o ativo fez suporte na semana de 26 de junho de 23 e realmente o ativo foi para cima. Essa semana a exponencial de 100 está na região dos R$ 3,02. Então vamos deixá-la aqui, R$ 3,02, colocar até maior, que vai ser uma média aí muito importante para essa semana. Claro, estamos distante dessa média, mas claro, a gente sempre passa os pontos ideais que a gente não gostaria de ver o ativo perdendo. Então aqui os R$ 3,02 para a Cogna. A média rápida do Shimoku para essa semana é a média mais rápida do nosso canal, a média de 9 períodos. A Tenkan está aqui na região dos R$ 3,22, também pode servir como uma possibilidade de região de suporte, mas até o momento o gráfico aqui semanal ainda é cedo para a gente falar
que o ativo, claro, estamos aqui um movimento mais lateral nas últimas semanas, mas estamos já acima das nuvens, acima das médias, cruzamento aqui da linha de atraso com a nuvem, está interessante o gráfico semanal e a gente já tinha passado isso algumas semanas para vocês, lembrando, não é recomendação, a gente só faz uma leitura gráfica. Trazendo rapidamente os demais indicadores, o DMI continua com uma direção de preço positiva acima do negativo, e o nosso ADX, olha só que bacana, ganhando força. Quando ele começa a ganhar força acima do nível, principalmente no nível de 20, 25, a gente vai observar quem está acima é o verde, é a tendência altista ganhando força, sem novidades. A gente ainda descarta esse último dado, porque estamos ainda na terça-feira, gráfico semanal, só faz mais sentido a gente ler o último dado quando já for na sexta-feira ou na quinta-feira, mas a gente continua aqui com o DMI verde, a direção de movimento bem acima da negativa, e a gente gosta de ver esse verde acima do vermelho. Trazendo rapidamente os demais indicadores que a gente sempre analisa aqui para vocês, o nosso Money Flow Index, que é o nosso fluxo aqui do dinheiro acima do nível de 50 desde maio. A gente já vinha com um fluxo mais comprador que vendedor. Nosso FR também acima do nível de 50 desde de meados de maio, sem grandes novidades. Só nos chama a atenção que, olha só, o nosso FR já está numa região de sobrecompra e Money Flow Index também numa região de sobrecompra. Claro, muita atenção caso ele comece a perder força e o ativo continuar a subir e desenhar algum tipo de divergência baixista mais gritante, mas até o momento segue aqui o que a gente gosta de ver, mas quando ele está acima de níveis, por exemplo, de 50, 60, a gente não vai ficar tão atento aqui no canal, ser tão detalhista com essa questão da divergência, mas a gente sempre alerta aqui quando o ativo já está numa região que o movimento pode estar um pouco esticado. A gente vê um movimento um pouco esticado e chega, por exemplo, tocando em regiões importantes, pode ser que ele realmente deu uma descansada, mas a gente vai trabalhar então como pontos ideais para essa semana de Cogna. De preferência o fechamento acima dos R$ 3,48 e o fechamento mais bacana ainda seria um fechamento aqui acima dos R$ 3,68, que é a exponencial de 144, e a gente não gostaria de ver perdendo a exponencial de 100, os R$ 3 para essa semana, R$ 3,02. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, se inscreva no nosso canal e agora vamos continuar com o Ânima na tela, outra ação interessante do setor educacional. Continuando agora no gráfico semanal de Ânima, nessa terça-feira, Ânima fechou nos R$ 4,82, uma alta de 5,93%, e no nosso semanal estamos aqui com um acumulado de alta na casa dos 10,05%, uma semana bem forte até o momento. Claro, estamos na terça-feira, vamos trazer para vocês os pontos interessantes da semana a estudar aqui como está o nosso gráfico semanal. O semanal de Ânima ainda a gente não está com fechamento acima das nuvens de Shimoku. Nuvem permanece vermelha, ou seja, ainda não temos uma condição aqui mais interessante, por exemplo, como já temos em Cogna. No entanto, já temos pontos que a gente já trouxe até aqui no nosso canal. Quais são esses pontos? Desde a semana aqui de 29 de maio de 23, a gente ganhou pelo menos a média vinho, que é a média mais importante do nosso canal, é a média lenta do Ishimoku de 26 períodos. Média lenta do Ishimoku, essa média vinho de 26, e a média rápida, a nossa média verde-limão. Então, desde a semana de 29 de maio, a gente já estava aqui trabalhando acima das duas médias do Ishimoku. E olha só, a partir da semana de 3 de julho, a gente também já teve um cruzamento aqui, que é um cruzamento que a gente chama de compra fraca. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, a gente não trata de recomendação aqui no nosso canal, é apenas falando sobre o sinal técnico, quando a média mais rápida de 9 períodos cruza a média lenta, a gente chama, cruza acima, a gente chama de cruzamento de compra, cruza abaixo, é o cruzamento de venda. Como é um cruzamento abaixo das nuvens, a gente chama de cruzamento de compra fraca. Se tivesse sido esse cruzamento acima das nuvens, a gente chamaria de cruzamento de compra forte. E é verdade que o ativo aqui começou a andar desde então. Então a gente já tem o quê? Fechamento acima das duas médias do Ishimoku e também a nossa linha de atraso do Ishimoku, essa linha azul. Aqui ela também já cortou o preço. Para quem gosta de utilizar essa linha como filtro, ela também já autorizou uma possível tomada de posição. Claro, alertando sempre, esse tipo de posição de comprar contra as nuvens é um tipo de posição já acreditando mais numa reversão, é uma compra mais complicada. Muitas vezes esse tipo de compra falha, deixando sempre bem claro, qualquer modelo de gráfico, qualquer modelo operacional falha. Então é importante, quando falhar, realizar
a sua perda ou gerenciar seu stop, seu risco, muito importante para você continuar vivo na Bolsa de Valores. Mas olha só, a gente fechou aqui desde a semana de 29 de maio, ainda estávamos aqui na região dos R$3,43 e o ativo aqui trabalhando interessante nas últimas semanas. No entanto, chama muita atenção que essa semana a gente veio tocar aqui na borda inferior das nuvens e também temos duas médias laranjas, que são o quê? Nossas médias de 80, a exponencial e a aritmética. Então vamos deixar aqui traçada essas duas médias do nosso gráfico. Vamos colocar aqui para a gente estudar essa semana. De preferência interessante fechamento acima dessa média, porque já que a gente veio trabalhar aqui próximo de médias importantes, é interessante que feche acima. A exponencial de 80 na Anima para essa semana aqui de 24 de julho está aqui na região dos R$4,96. Então vamos colocar aqui como primeiro ponto gráfico importante da Anima do gráfico semanal, os R$4,96. Então vamos colocar aqui EMA, que é exponencial de 80, R$4,96. Primeiro ponto importante, quem sabe fechamento acima desse ponto. E o ponto mínimo seria aqui um fechamento ideal, bacana, fechamento acima de média importante para a gente não entender como uma região de resistência. E temos também a borda inferior aqui das nuvens, que estamos na região dos R$4,86. Então vamos colocar aqui a borda inferior, porque muitas vezes as nuvens de Ichimoku também servem como região de suporte ou resistência. Então é interessante, já que a gente veio tocar aqui na nuvem, no mínimo também fechar dentro dessa nuvem. Então vamos colocar aqui 4,86 é a borda inferior do gráfico semanal. Então são os dois pontos assim mais imediatos que a gente gostaria de ver. Um fechamento mínimo, quem sabe, acima dos R$4,86 para fechar dentro das nuvens, e um fechamento ainda mais interessante acima da exponencial de 80, seria um fechamento dos R$4,96. Outra média que pode servir aqui também, claro, já pensando no cenário mais pessimista, um fechamento aqui pelo menos na exponencial de 50, que está longe aqui dos R$4,24, mas vamos colocar também para a gente estudar todos os pontos principais aqui do gráfico da Anima. Então aqui pensando, quem sabe, vamos supor que nas próximas pregões o ativo comece a corrigir. Então a gente não gostaria de ver perdendo a exponencial de 50, que está aqui na região dos R$4,24. Lembrando que pode ser que tenha alguma variação desses centavos dos próximos pregões, mas aqui na terça-feira, tirando uma fotografia para vocês. Então, retomando, fechamento interessante, bacana, acima do R$4,96. Fechamento mínimo também bacana, fechamento acima dos R$4,86 para fecharmos dentro das nuvens, ou seja, já começar a recuperar o viés mais neutro ou de tendência fraca no gráfico semanal, já que enquanto a gente tiver fechamento abaixo das nuvens, podemos interpretar como uma tendência baixista no ativo, pelo menos no gráfico semanal. Então, fechamento acima do R$4,86, legal. E o mínimo, do mínimo, fechamento dos R$4,24 para essa média exponencial aqui de 50 servir como uma região de suporte. Trazendo os demais indicadores para vocês, rapidamente, DMI verde acima do vermelho desde a semana aqui, cruzamento de 29 de maio. Percebam que o DX já estava na região de 21, ganhando força, ou seja, indicando que existe uma força na tendência. Quem está acima é o verde, força na tendência altista. E também temos aqui os demais indicadores. Nosso Money Flow Index acima do nível de 50 desde 22 de maio. O nosso EFR aqui trabalhando também acima do nível de 50 a partir da semana de 29 de maio, exatamente no 50, então a partir do 5 de junho, acima do nível de 50, ele chega a perder um pouco de força, continua a subir, e agora no momento estamos no nível de 63, o EFR, e o Money Flow Index 78, ambos ainda não estão numa região de sobrecompra, ou seja, o movimento, entre aspas, ainda não estaria esticado por esses indicadores, poderia aqui, por esses indicadores, ainda ter espaço para continuar o seu movimento altista, mas claro, gerenciem sempre o stop de vocês, a gente nunca sabe quando o ativo vai começar a corrigir, ou se ele vai continuar a subir, mas chama atenção que a gente veio aqui trabalhar perto das nuvens. E aqui, claro, olha só, importante, movimento de outubro de 22, o ativo veio aqui trabalhar, fecha dentro das nuvens, na semana seguinte ele perde as nuvens e ele começa a corrigir. Então a gente não gostaria de ver esse movimento se repetir aqui em Anima, a gente gostaria do ativo começar a trabalhar, por exemplo, acima das nuvens e acima das médias de Ichimoku e continuar aqui a performar bem, realizando cada vez topos mais altos, máximas mais altas e
o ativo valorizar, pensando sempre na ponta compradora, pensando sempre nos acionistas, mas a nossa análise aqui sempre para vocês é neutra. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal. Temos um vídeo que fizemos especial sobre o FIES a semana passada. Vou deixar na descrição desse vídeo também nos comentários para quem quiser ficar antenado do possível novo FIES e o que já sabemos acerca desse possível novo FIES. Não deixem de assistir nosso vídeo que também está imperdível. E agora vamos fechar nosso vídeo também com o IDUC 3 para vocês. Lembrando sempre para vocês aqui do nosso canal, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda de ativo. IDUC na tela. E para encerrar nosso vídeo, vamos de IDUC. Hoje fechamos nos R$ 20,94, uma queda nessa terça-feira de 1,18%, acumulado da semana até então aqui no nosso gráfico semanal, uma queda de 0,29%. Antes de começarmos aqui nossa análise sobre IDUC 3, ressalto também, reforçando o que a gente já comentou aqui no vídeo, fizemos um vídeo especial sobre o FIES na semana passada, a IDUC é mencionada também no vídeo, um vídeo bem completo sobre o atual cenário do FIES e possibilidades de mudança. Não deixem de assistir esse vídeo que está bem interessante para quem é acionista do setor educacional ou para quem também tem interesse no setor. Continuando aqui nosso vídeo, hoje terça-feira, fechamos nos R$ 20,94 e o que temos aqui no nosso gráfico semanal aqui de IDUC. Assim como Cogna, já estamos com uma nuvem futura verde, já estamos com fechamento acima das nuvens. E o que nos chama a atenção, essa semana aqui, a IDUC 3 começa também, olha só, a nossa linha azul, que é a nossa linha de atraso do Shimoku, é o próprio preço plotado 26 períodos no passado, não é uma média, é o próprio preço, ou seja, aqui estamos nos R$ 20,94 e aqui essa linha também exatamente nos R$ 20,94. Ela começa a cortar a nuvem, ou seja, outro sinal interessante, muitos traders do Shimoku também gostam de ver, não só essa linha de atraso cortar o preço, como também cortar as nuvens, indicando ainda um momento, uma força ainda maior, o que? Na tendência altista, já que a gente está cruzando essa linha acima das nuvens. Então, olha só, já temos desde a semana aqui de 12 de junho de 23, ainda na casa aqui dos R$ 18,61, já tinha um rompimento de nuvem, a gente já estava com fechamento aqui, olha só, acima da nossa média lenta do Shimoku, a média mais importante do nosso canal, nossa média vinho, acima dessa média estamos desde a semana de 8 de maio de 23, já tinha cruzado a nossa Chico Span aqui, desde meados de 15 e 22 de maio, indicando aqui um momento mais comprador. Depois temos o cruzamento de médias, ou seja, a gente já tinha trazido também a IDUC 3 aqui no canal, uma possibilidade, o início de uma retomada do ativo, deixando sempre bem claro, esses sinais gráficos do Shimoku falham, todos os modelos falham, mas aqui a gente já podia se antecipar, fazer alguma ponta compradora, gerenciando, claro, o stop, porque essas entradas também falham. E o que temos aqui na IDUC, os pontos principais para essa semana aqui de 24 de julho de 2023. Estamos aqui próximo da aritmética de 200, próximo também da exponencial de 200. Então vamos já colocar essas médias na nossa tela aqui para vocês. Começando pela aritmética de 200, que pode servir como uma região de resistência. Interessante se tocar nessa média, fechar acima. Estamos aqui na região dos R$ 24,30. Então olha só, vamos colocar aqui a aritmética de 200, 24,30. Média aqui já, primeira importante para o nosso gráfico. E a mais importante para essa semana é a exponencial de 200. Olha só, está flat aqui. O ativo está com dificuldade de fechar acima dessa média. Olha só, pavio na média, fechou acima, fecha abaixo. Essa semana passada um candle aqui bem interessante, fechando acima. Mas aqui a gente não gostaria de ver o ativo novamente fechar abaixo dessa média, para a gente não considerar aqui, quem sabe, um movimento mais lateral, até mesmo o enfraquecimento desse movimento, que pode ser, olha só, claro, já estamos com várias semanas consecutivas de alta, o ativo começou a lateralizar, aqui, claro, é até normal o ativo dar uma descansada, mas a gente não gostaria de ver perder essa média aqui, uma média importante também no nosso gráfico semanal. A exponencial de 200 aqui da IDUC 3 está no 19,90 essa semana, então vamos colocar aqui, EMA 200, 19,90, então, quais condições? A gente gostaria de ver IDUC 3 essa semana, fechamento aqui pelo menos acima dos 19,90 para confirmar, quem sabe, esse fechamento acima dessa exponencial de 200. Então, um ponto interessante. Pensando no cenário pessimista, claro, estamos ainda na terça-feira, vamos supor que o ativo comece a corrigir desenfreadamente. Pelo menos o fechamento aqui acima dessa média verde-limão, que é a média rápida do Shimoku de 9 períodos, servindo como uma região de suporte. Então vamos colocar essa média. Essa semana ela está nos 17,82. 17,82.
média rápida semanal. Então, caso o ativo comece a corrigir forte nos próximos pregões, pelo menos fechar aqui acima dessa 17,82 para ser um suporte. Condição bacana, mínima, acima dos 19,90 para a gente confirmar esse fechamento aqui acima da exponencial de 200, mas chama atenção que o ativo está lateralizando aqui, chama atenção, interessante a gente continuar fechamento acima dessa média ou até lateralizar aqui um pouco, as médias ficarem mais próximas para a gente conseguir também fechar acima dessa aritmética do 200, mas aqui no nosso gráfico semanal a gente vê os fechamentos acima das médias mais importantes, média verde-limão, média vinho, a média de 50, de 80, de 100, então, sem muito o que dizer, estamos no movimento aqui mais altista, pelo menos nessa terça-feira, ainda considerando que não fechamos a semana, considerando o movimento que tem feito nas últimas semanas também aqui em IDUC 3. E o que temos nos nossos demais indicadores? A gente tem aqui o nosso DMI verde, direção do movimento, cruzamento acima do verde, acima do vermelho desde 2 de maio. A gente já tinha aqui o nosso ADX acima do nível de 25, olha só, bem forte, indicando aqui uma força, uma probabilidade, quem sabe, de uma força de tendência altista, e foi que realmente o ativo fez, sem grandes novidades. O DMI positivo segue distante do DMI negativo aqui, e o ADX também nem começou ainda a desacelerar o movimento. Então, bacana ainda o DMI e o ADX sem muito o que dizer. No entanto, olha só, o nosso Money Flow Index acima do nível de 80, já desenhou um topo mais baixo, um fundo mais baixo. Muita atenção caso ele comece aqui a continuar desenhando, por exemplo, topos e fundos descendentes, desenhando uma possibilidade de uma divergência aqui baixista, quem sabe uma correção aqui no ativo. Nosso IFR também já está acima do nível de 70, ou seja, já estamos aqui no momento de sobrecompra, de um movimento, uma possibilidade já está aqui um pouco esticado. Mas aqui o mínimo que a gente trabalha no canal é pelo menos esses indicadores acima do nível de 50 e 60, e por enquanto ele se mantém aqui no 50 60, ou seja, o movimento ainda é mais altista do que baixista, claro, assim como a gente pode observar nas últimas semanas. Muita atenção, claro, só olhando aqui para o nosso IFR, Money Flow Index, que a gente já vê aqui o certo, ou seja, já estamos próximos de desenhar, quem sabe, um topo mais alto, mas aqui a gente não vê um topo mais alto do Money Flow Index e nem no IFR, claro, estamos ainda na terça-feira, vamos ver o que acontece com esse candle aqui de 24 de julho da IDUC 3, mas o ativo continua ainda simpático aqui, pensando não só nessa semana, mas nas próximas semanas. E aqui, só para encerrar o vídeo também, o que a gente não gostaria da IDUC 3 fazer? Por exemplo, o fechamento aqui, trazendo para as próximas semanas, o ativo começar a fechar dentro das nuvens novamente. Claro, a partir do momento que a gente ganha as nuvens, caso venha corrigir próximo da nuvem, é interessante a nuvem servir como suporte para o ativo continuar fazendo o seu movimento ascendente. Ativo, então, interessante aí do IDUC 3, trazendo rapidamente, novamente, os pontos mais interessantes para essa semana no gráfico semanal. Um fechamento excelente, seria acima dos R$ 24,30, superando essa aritmética dos 200. Fechamento mínimo que a gente gostaria de ver, ainda interessante, acima dos R$ 19,90, que é a nossa exponencial de 200, que está amarelinha, que está passando aqui no preço. E o mínimo aqui, quem sabe tocar na nossa média verde-limão dos R$ 17,82. Estamos distante, mas aqui a gente sempre traz um cenário ótimo, um cenário bom, razoável e um cenário já mais pessimista. Quem sabe, por exemplo, se perde essa média verde-limão, pode buscar médias aqui inferiores ou até mesmo a nuvem de Shimoku. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar o like, inscrevam-se no nosso canal para a gente continuar aqui motivado a trazer análises para vocês. Ontem também a gente fez um vídeo bacana sobre a IRB, um super fechamento semanal com vários ativos para vocês, e reforço o vídeo que fizemos sobre o FIES para quem tiver interesse no setor educacional, um vídeo quase que obrigatório de assistir. Sintam-se à vontade para deixar comentários sobre as ações, sobre a ação preferida de vocês, sugestões também para o nosso canal. Forte abraço, invistam sempre com responsabilidade e bons investimentos. Até a próxima.